Ok, vamos seguir. Vamos dar continuidade. Vem, cabeça. Aqui depois. Ok, seguimos. Temos aqui então na parte prática, né? Agora vamos seguindo da classe anterior. Perguntou um negócio. Entendi. Quem vai fazer parece que vai ser mais cedo, entendeu? Ah, tá. Então não tem problema. Pelo menos não paga outra taxa, né? Pra ele de pagar outra taxa, porque é só 2 meses que trabalhou ano passado e ele, tipo assim, pegou e falou, como pagou ano passado e trabalhou só 2 meses e já venceu, eu consideraria fazer um novo, deixar a fazer um novo alvará sem emissão de taxa, como se a taxa do ano passado também valesse para esse ano. Claro que é um ano. Eu peguei e falei para ele, vocês vê lá para mim, mesmo que o alvará que ele deu do bombeiro até outubro. Aqui que eu falei para ele, nem que seja que vocês façam de funcionamento também até outubro, acompanhando do bombeiro, não tem problema, que vai ter que renovar a parte tudo de uma vez. Renovação tem que ser anual. Não vi pagar anual por 2 meses. Muito bem, pessoal, bora lá, vamos continuar aqui. Desculpa a interrupção. Vamos seguindo. Agora vamos ver aqui as características histológicas, né, dos brônquios intrapulmonares, né? Somente os que estão dentro do pulmão. No caso aqui já seria a partir da segunda ramificação até a 23, tá bom? Então, da ramificação dos hasta la ramificação 23. Já quais são suas características histológicas? Está formado por um epitélio prismático, pseudoestratificado ciliado, certo? Existem presença de células caliciformes, também que estão presentes em epitélio. Existem algumas glândulas também exócrinas, principalmente glândulas que produzem moco. E el moco, não, já falei a vocês acerca del moco, de que el moco tiene la función primordial de agarrar las bacterias, ¿cierto? Tiene la función principal de agarrar las bacterias
y simplemente permitir una humidificación, ¿no? Permite humidificar, y permite hacer también una barrera, ¿no? Ponemos así, barrera de protección. Barreira de proteção, certo? Essa barreira de proteção é frente a vírus, frente a bactérias, certo? É necessário ter essa proteção. Ok. Bien. Esta é uma das características, ¿no?, que têm os brônquios intrapulmonares. Además de isso, nós também encontramos, ¿no?, bastante tecido conectivo subepitelial. E todos os brônquios, ¿no?, contêm cartílago. Cartílago de tipo hialino, certo? O cartílago está em forma de placas, não são irregulares, em forma de C. E a los brônquios mais pequenos têm pequenas placas de cartílago, pero de forma incompleta. Como seria essa forma incompleta? Temos assim, temos um cartílago, não? Recuerda que o cartílago tem uma forma de C, assim. Esse nos brônquios com um diâmetro maior, não? Agora, quando ligam nos bronquíolos, também existe cartílago, pero eles vão estar de forma incompleta, descontínua, já? Já são descontínuos. E se vuelve, inclusive, eles têm de forma completa, não? Ou seja, um redondo, pero é descontínuo. É um cartílago que tem toda a continuação, pero tem espaços, não? Aí tem esses espaços, certo? São incompletos. Isso também permite as estruturas. Nos bronquíolos terciários, não? Nos bronquíolos terciários em específico dão lugar a los bronquíolos que são sempre mais pequenos, menor 1 milímetro, não? Estão revestidos de epitélio cilíndrico, cúbico ou também de prismático. Outra característica é que não tem placas de cartílago ou glândulas subepiteliais, não? Tem uma capa relativamente grossa, certo? Que essas também aí produzem moco. E também tem células de tipo caliciforme, que são secretoras também de moco. ¿Está bem? Acá temos na imagem de los bronquíolos, todo está revestido com o que é o epitélio respiratório, certo? E se ramifica, não? Vocês já sabem que se ramifica até formar os bronquíolos terminais e chegar por final a los bronquíolos respiratórios. Aí. Os bronquíolos, não? Os bronquíolos terminais têm a função exclusiva de condução do aire, não? Qualquer um que é de la parte da porção condutora, sua função é solamente conduzir o aire, não? E os terminais continuam com o brônquio respiratório. Acá temos na imagem, certo? Donde encontramos, na imagem histológica, donde encontramos bronquíolos terminais, certo? Que terminam, não? Eles terminam acá. E os bronquíolos respiratórios. Acá outra imagem, não? Todo isso que nós miramos em color branco, todo isso que miramos em color branco é luz, não? É a luz.
Los bronquíolos respiratórios. Los bronquíolos respiratórios são considerados estruturas de transição que participam da condução do aire, não? E posteriormente já empieza a ter presença de alguns alvéolos. Quando há presença de alvéolos, cambia o nome de bronquíolos respiratórios, não? Certo? E também absorve o que é os aires, não? Existe um intercâmbio de gás. Temos aí estruturas, não, mais pequenas e simplesmente a presença de um único alvéolo já nos indica que é um bronquíolo de tipo respiratório. Acá temos a imagem, já temos na imagem, vamos dividir em uma parte acá, já vamos dividir ele em duas partes, o que está para a direita, no que está para a esquerda. Acá em esta área, nós observamos alvéolos, não? Observamos sacos alveolares. Sacos alveolares é uma reunião, uma agrupação de alvéolos. E do nosso lado direito aqui temos um bronquíolo terminal. Bronquíolo terminal porque ele é só um simples bronquíolo e não tem nenhum alvéolo. A partir de que existe a presença, olha só, de um alvéolo, já é considerado um bronquíolo respiratório. Tá bom? Um bronquíolo respiratório. E toda essa área vai estar ramificada, vai estar aí junto com grandes quantidades de vasos sanguíneos. E os vasos sanguíneos eles vão estar intimamente ligados com os alvéolos, certo? E é aí que acontece o processo de hematoses, tá bom? Aprendam essa palavra. Se chama hematoses. Hematoses. Ok? Hematoses. Hematose é o intercâmbio de gases nos alvéolos. Certo? Intercâmbio de gases no alvéolos. Então, se eu falar hematoses, eu estou falando de um intercâmbio de gases no pulmão. Tá bom? Quando acontece no capilar, eu só chamo de intercâmbio de gases. Tá bom? Não é hematose. Hematoses é só no pulmão. Não vai confundir, tá bom? Isso é pegadinha de prova. Certo? Quando ocorre aonde, doutor? Repita aí. Hematose só acontece nos alvéolos. Tá bom? É o nome do intercâmbio. É o nomezinho de intercâmbio de gases nos alvéolos. Já o intercâmbio de gases, propriamente dito, seria nos capilares. Ou seja, seria no outro extremo, né? No outro extremo. Lá das veias e artérias. Tá bom? Hematoses, ele vai pegar o CO2 do nosso corpo, joga fora, pega o oxigênio e coloca dentro da hemoglobina. Tá bom? Onde é que acontece isso? Lá dentro nos alvéolos. Tá bom? E aí, sempre presença de células caliciformes, tá? Eu vou pular aqui porque tem bastante coisa que é redundante. Porém, nesses bronquíolos respiratórios, né, nos brônquios, também existem algumas substâncias, como a triptase, tá? A triptase, ela pode cortar a hemaglutinação da superfície do vírus da gripe A, certo? A CCSP, que é a proteína secretora de células claras, que protege o sistema respiratório contra o estresse oxidativo e a inflamação, bom? São algumas proteínas que ajudam ao sistema imunológico, tá? Que está presente lá dentro do nosso sistema respiratório.
Agora, quando nascemos a gente também tem algumas substâncias. Temos algumas substâncias. Essas substâncias são substâncias que participam, certo? Da formação do próprio sistema respiratório, certo? Do próprio sistema respiratório. E a gente tem uma substância chamada surfactante, certo? Essa substância chamada surfactante a gente tem, e é necessário, porque quando a gente está lá no ventre materno, o que acontece? Todos esses alvéolos aqui, eles estão fechados, não tem oxigênio ali dentro, eles estão fechadinhos, tá? E eles só vão abrir quando existe a entrada de oxigênio, de ar, né? Mais especificamente, certo? O que acontece? Para esses elementos aqui não se colapsarem, existe uma substância chamada surfactante que ela tem a função de lubrificar e impedir que existe um colapso alveolar. Tá bom? Resumindo, deixa eu fazer uma explicação mais interessante. Lembra do balão de oxigênio, ou balão de aniversário? A gente não enche ele de ar? E por que dentro dele às vezes vem um pozinho? Aquele pozinho ali é para ele não colapsar. Se a gente encher ele várias vezes, abre, ou seja, enche, esvazia, enche, esvazia. O que acontece? Acontece que ele chega um momento que ele já está em exaustão. Ele não funciona mais. E ele começa a grudar as paredes, né? Ali ele começa a grudar as paredes do balão e ele não quer mais abrir. Fica difícil, tá? Então, nos alvéolos é a mesma coisa. É tanto que é necessário ter essa substância chamada surfactante para simplesmente reduzir a tensão superficial entre o fluido e o ar e reduzir a tendência de colapso alveolar. E também serve como uma barreira física contra partículas inaladas e agentes tóxicos, para não entrar dentro do processo de hematose. Defende o hóspede contra a infecção, contém propriedades inflamatórias, consiste principalmente de fosfolípidos, tá bom? E essa substância surfactante, ela vai ser ativada no momento que a gente respira pela primeira vez. Então ela só é ativada quando respiramos pela primeira vez, tá bom? Sem ela é impossível nascer ou se manter saudável. Agora tem um probleminha. Essa substância, ela tem tempo de produção, tá? Essa substância só pode ser ativada a partir, tá bom? A partir das 34 semanas. Somente a partir das 34 semanas essa substância está presente nos alvéolos. Significa que um bebê prematuro, menor que 34 semanas, a probabilidade dele ter complicações ou então simplesmente não viver são grandes. Por quê? Porque não existe a substância chamada surfactante. Se não tiver essa substância surfactante dentro dos pulmões do bebê, o que acontece? Simplesmente, quando ele respirar pela primeira vez, todos os alvéolos vão se colapsarem. Aí eu pergunto para vocês, se todos os alvéolos colapsarem, tem como ele manter uma vida? Não tem, ele vai morrer. Não tem. Então, por isso, pessoal, que a menos do que 34 semanas, tem autores que defendem até 32 semanas, tá? Maior que 32 semanas, a gente consegue fazer um tratamento para ter a produção de surfactante. Ah, então quer que não pode nascer bebê prematuro? E se nascer prematuro, o que a gente faz? A gente tem que fazer antes, tá?
A gente tem que fazer antes. A gente vai fazer um método profilático. Tá bom? Esse método profilático, ele funciona da seguinte maneira. O surfactante, ele é produzido, vou fazer um esqueminha para você. O surfactante, ele é produzido a partir de umas células que chamamos de pneumocitos, tipo 2, tá bom? Só que os pneumocitos tipo 2, eles são fabricados, são produzidos a partir dos pneumocitos tipo 1. Desde a concepção até as 32, 33, 34 semanas, depende do autor que vocês vão ler, tá? A gente vai defender aqui 34 semanas. Até 34 semanas, os pneumocitos tipo 1 ainda não produziram pneumocitos tipo 2. Se não tem pneumocitos tipo 2, esses pneumocitos tipo 2 não podem produzir o líquido surfactante, certo? Consequentemente, se o bebê nascer e respirar, vai colapsar os alvéolos e tem incluso inviabilidade de viver, certo? O que acontece? A gente tem que fazer um tratamentozinho antes do bebê nascer. Se a gente vê que existe um risco eminente, tá bom? Se a gente vê que existe um risco eminente de um nascimento prematuro, o que a gente faz? O doutor deve aplicar alguma coisa para tentar fazer com que esses pneumocitos tipo 1 fabriquem o pneumocito tipo 2, né? Para dar Exatamente. eles, né? Para poder fazer o surfactante, né? Isso, exatamente. Existem duas probabilidades. Vamos falar aqui da primeira, é que se o bebê nasceu. O bebê simplesmente nasceu. Tá? Vou colocar aqui. O bebê nasceu. Se o bebê nasceu, eu tenho que aplicar nesse bebê um surfactante. Um surfactante humano. Aí eu pergunto para vocês, como é que eu consigo surfactante humano? Tá? Existe. Como é que eu consigo? Só pensa aí. Outra coisa é aplicar pressão positiva. O que seria uma pressão positiva de oxigênio? Pressão positiva de oxigênio é simplesmente fazer uma ventilação nesse bebê. Então ele nasce, ele vai direto para a UTI, a gente chama de UCIM, tá? UCIL, Unidade de Cuidados Intensivos, tá? Neonatais. Ele vai direto para a UTI neonatal. Aplica surfactante e aplica pressão positiva de oxigênio. Para o surfactante, ele vai lá simplesmente fazer a lubrificação e a pressão positiva vai fazer com que o ar entre forçado e aconteça hematose sem nenhum problema. Tá? Vai ficar com sequela esse bebê? Vai. Por quê? Alguns alvéolos eles vão voltar, eles vão funcionar, mas outros alvéolos eles não vão abrir de jeito nenhum, eles vão estar colapsados e para o resto da vida. Então já temos uma pessoa aqui com um problema respiratório. E onde é que começou o problema respiratório dele? Lá quando existia um parto prematuro. O parto prematuro fez com que tivesse complicações. Essa é uma das piores complicações de um parto prematuro. Tá?
que seria a pessoa vai viver o resto da vida com um problema respiratório. Tá bom? Sempre vai ter um problema respiratório. Quem nasceu, não sei se tem alguém que nasceu de parto prematuro, nasceu antes do tempo, menos do que 34 semanas, 32, 33, 30, 28 semanas, com certeza tem algum problema respiratório. Tá? Se for investigar, vamos fazer uma ressonância, vai encontrar, o que vai encontrar nos alvéolos que não abriu? Os alvéolos que não abriu vão estar fibrosados. Simplesmente vão estar fibrosados. Não tem como abrir. Uma vez colapsado, eles vão só fibrosar agora. Tá? Não tem função. Se eles estão fibrosados, não tem função alguma, como eu estou falando. Será que vai ter uma absorção de oxigênio, um intercâmbio de gases adequado para esse paciente? A resposta é não, né? Não tem. Então, se não tem uma absorção suficiente de oxigênio, significa que essa pessoa, essa pessoa em específico, ela não vai ter o quê, pessoal? Não vai ter a quantidade suficiente de oxigênio para produzir energia no nosso corpo. Consequentemente, essa vai ser uma pessoa com grandes problemas de anemia, grandes problemas de letargia, com grandes problemas neurológicos. Por que neurológico? Por que eu pensaria em neurológico? Lembra que o nosso cérebro, ele é um órgão nobre? Se ele é um órgão nobre, ele precisa de oxigênio. Nosso corpo faz de tudo para mandar oxigênio para o nosso cérebro. Mas aí a pessoa tem uma fibrose pulmonar devido a um parto que aconteceu antes do tempo, por não existir aí a produção de surfactante, houve o colapso pulmonar. Tá lá, o paciente tem uma fibrose pulmonar, né? E simplesmente, durante a fase de crescimento dele, até chegar à fase idosa, né? Fase adulta, idosa, por aí. O que acontece? Ele não vai ter aporte suficiente de oxigênio. Se ele não tem aporte suficiente de oxigênio, ele desenvolve anemia. Também. Ele desenvolve problemas neurológicos. Por quê? Porque não vai chegar oxigênio suficiente no cérebro. Se não chega oxigênio suficiente no cérebro, as células do nosso cérebro, elas começam a entrar em hipóxia. Hipóxia é falta de oxigênio. Então elas começam a morrerem. E se as células vão morrendo, significa que a pessoa vai ter problemas neurológicos. Com o passar do tempo, vai se desenvolvendo simplesmente problemas neurológicos. Tá bom? Começa a ler com uma pequena amnésia, certo? Depois evolui para um negócio mais grave. Agora o tratamento, né? Esse aqui é quando nasceu. E se não nasceu, se está com ameaça de parto prematuro, a gente vai fazer uma profilaxia. Se tiver em ameaça de parto prematuro. Quando existir uma ameaça de parto prematuro, a gente vai fazer corticoide na mãe. Tá bom? Na mãe. Na madre. Se tiver entre 28 até 34 semanas, o que a gente faz? Um negócio chamado maturação pulmonar. Tá bom? A gente vai fazer uma maturação pulmonar. Deixa eu apagar aqui. A gente vai fazer uma maturação. Maturação pulmonar. Certo? Maturação pulmonar. Como fazemos maturação pulmonar? Corticoide. Vamos aplicar, vamos segurar essa paciente, vamos evitar que o cólon se dilata. A gente vai aplicar nifedipina. Nifedipino, né? Isso aqui é um nifedipino.
em português, nifedipina em espanhol. Certo? Qual é a função do nifedipino? A função do nifedipino é inibir as contrações do útero. Então, se eu tenho contrações vigorosas no útero, significa que o cólon do útero ele vai distender e vai permitir a passagem. Ele vai chegar até quanto, pessoal? Até 10 centímetros. Então, se eu ver ali, por exemplo, que durante o exame ginecológico, obstétrico, né? Durante o exame obstétrico, eu vejo que o cólon está dilatado de 2 até 4 centímetros. Se está de 2 até 4 centímetros, eu vou aplicar nifedipino. Nifedipino, ele é um inibidor dos canais de cálcio. Deixa só esse carro de som passar, pessoal. Não sei se vocês escutaram, mas tem um carro de som passando aqui que tá bem alto o volume. Tá dando pra ouvir. É. Geralmente o microfone isola esse som, mas está muito alto. Bora lá. Se eu tenho uma paciente com um cólon dilatado de 2 até 4 centímetros, eu vou utilizar o nifedipino. Ele vai inibir os canais de cálcio. Traduzindo para vocês, que ainda não passou farmacologia. Quando a gente tem lá a nossa célula, quando a gente tem a célula, só vamos fazer a célula aqui. Quando o cálcio entra na célula, ela vai entrar na célula, ela se junta com as moléculas de oxigênio, certo? O oxigênio também ajuda a degradar a glucosa. O que que eles formam? Eles formam ATP. Certo? E o nifedipino, ele vai bloquear, simplesmente ele vai bloquear o cálcio. Se ele bloquear o cálcio, não vai gerar ATP. Só que esse ATP que eu estou falando só vai atuar sobre a musculatura, só atua sobre o músculo liso. Tá? No caso, o útero. E o resto do corpo não acontece nada. Claro, tem que ficar atento na pressão arterial. Por quê? Porque a nifedipina é um medicamento para controlar a hipertensão. Tá bom? Mas nesse caso, ele atua sobre o músculo liso, ele atua sobre a musculatura lisa e vai evitar as contrações uterinas. Pô, doutor, legal. Então, da próxima vez, quando eu tiver cólica, eu vou tomar nifedipino, né? Vou pegar o nifedipino ali e vou tomar, vai resolver. Não funciona. Por quê? Porque o mecanismo é diferente nesse caso. No caso está acontecendo de uma cólica, são contrações de cólicas, né? E no caso do útero, são contrações mais amplas. Tem uma pulsão elétrica bem maior, tá? Chega até 100 de pulsão elétrica, tá bom? Então, Doutor, Oi, pode falar. no caso, nesse momento, também tá agindo já a ocitocina, também está tendo produção de ocitocina? Sim. Tem uma colega que pergunta se nesse momento existe a produção de ocitocina. Sim. Eu vou responder daqui a pouco, tá bom? A questão da ocitocina. Mas, qual é a função aqui? Qual seria a razão da gente administrar nifedipino? Qual é a razão de eu inibir o parto? A razão de eu inibir o parto, aplicando nifedipina, segurar o parto, eu tenho que segurar no mínimo ali de 12 até 24 horas, pessoal. Não é muito tempo, não. Porque isso aqui vai começar a dilatar. Ele vai aumentar de 2, ele vai aumentar para 3, de 3 para 4, e assim por diante. Ele não vai segurar. Quando ele chegar a 7, eu já tenho chance do bebê nascer. Ele é prematuro. Ele não precisa chegar a 10 para nascer de dilatação. Tá bom? Com 7 ele já pode nascer tranquilamente. Por quê? Porque ele é prematuro, ele está abaixo do peso. A cabeça do bebê é menor, o corpo do bebê é menor. Então,
ele não precisa de 10 de dilatada. Para a gente chegar em 10 ali, a gente passa até um bebê de 4,1 kg tranquilamente. Cabeça, 55 de cabeça, passa tranquilamente. 55 centímetros de diâmetro, tá, pessoal? Pega uma fita métrica, mede aí 55 centímetros, junta aí do ponto de 1 centímetro, junta lá no 57. Olha o tamanho disso. É grande. É praticamente... Fecha o punho de vocês aí. Fecha os dedos de vocês e vê assim o punho assim de vocês. É bem maior do que isso. Tá? É bem maior do que isso. E a cabeça de um bebê passa tranquilamente aí. Agora, qual é a razão de eu utilizar a nifedipina? Inibir o parto prematuro. Eu só vou inibir o parto prematuro para mim colocar corticoide na mãe. Ou dexametasona ou betametasona. Eu tenho que colocar 12 miligramas. Tá? Então, eu vou utilizar 12 miligramas de beta ou dexametasona. Tá bom? Para fazer a maturação pulmonar. Deixa eu apagar aqui. Então, a minha maturação pulmonar, primeira etapa, eu tenho que inibir o parto, a progressão do parto. Vou segurar entre 12 até 24 horas. É tempo suficiente de eu aplicar corticoide na mãe, certo? E é tempo suficiente desse corticoide atravessar a barreira placentária, ele vai atravessar a barreira placentária. Não tem como a gente aplicar no bebê corticoide, né, pessoal? Isso aqui é intramuscular. Tem como aplicar intramuscular no bebê? Não tem, então a gente aplica na mãe. O medicamento, ele vai passar a barreira placentária, por isso que tem que ter muito cuidado em que medicamento a gente vai dar para a mãe, tá? Durante a gestação. Então, ele atravessa a barreira placentária. Uma vez que atravessa a barreira placentária, ele vai diretamente nos pulmões, pegar os pneumocitos tipo 1, tá? Tipo 1, vai fazer a maduração dele, vai converter para pneumocitos tipo 2 e entre 12 e 24 horas já tem a produção de surfactante. Quando existir a produção de surfactante, né, lá depois de 24 horas, eu já posso até programar a cesárea ou parto da paciente. Tá bom? Mas eu seguro aqui, ó, por 12 a 24 horas. Por isso que tem mãe que vai para o hospital, vocês às vezes não podem ter entendido, né? Chega lá, o médico segura o parto. Dá medicamento para inibir o... Por quê? Porque precisa, é necessário. Mas são casos onde eu tenho uma ameaça de parto prematuro, entre 28 até 34 semanas. Se tiver 35 semanas, vou aplicar medicamento? Vou segurar o parto? Não. Por quê? Porque, de acordo com a literatura, o nosso bebezinho já tem surfactante, ele já pode nascer e respirar. Chance de ter complicações? Tem, existe, sempre vai haver. Tá? Menor que 28 semanas? Infelizmente, não tem dados suficientes que menores de 28 semanas exista alguma coisa, alguma chance. Tá? As chances são mínimas de isso acontecer. Mas a gente faz o mesmo procedimento. Mas a chance dele sobreviver a isso são baixas. Muito baixas. Tá bom? A gente faz o mesmo protocolo. O mesmo protocolo. Já abaixo de 22 semanas, aí a gente vai ter um aborto. A gente vai fazer a indução do aborto, porque se está ali com 2, 3 centímetros de dilatação, a gente deixa dilatar ou ajuda a colocar para dilatar. Tá bom? Agora, respondendo a pergunta da colega, que ela perguntou acerca da ocitocina. Já é um tema mais avançado, não tem nada a ver com surfactante, mas a ocitocina, para vocês entenderem, a ocitocina ela é um hormônio, tá? Ocitocina. Ela é um hormônio que atua sobre a musculatura lisa. Ela atua sobre o músculo liso do útero. Certo? No momento do parto. O que ela faz? Ela causa uma dilatação. Ela provoca contrações no útero. É tanto que a gente utiliza a ocitocina em 2 momentos durante o parto.
Tem a ocitocina natural da mãe, que é um hormônio, e existe uma ocitocina sintética, hormonal também, tá? Que a gente utiliza de forma intramuscular ou de forma endovenosa. Vou falar primeiramente da parte endovenosa para vocês entenderem. Durante a primeira etapa, quando ali eu tenho uma mãe, certo? Tem uma mãe com dilatação, por exemplo, de entre 2 a 4 centímetros de dilatação. Eu posso utilizar esse medicamento, essa ocitocina, olha só, eu vou colocar 5 unidades internacionais, 5 UI, unidades internacionais, de ocitocina no soro da paciente. E eu posso fazer 2 coisas aqui. Ocitocina a gente pode utilizar para fazer procedimentos abortivos, tá? No caso, o paciente já chega lá com iminência de aborto, chega com aborto incompleto, então a gente utiliza ocitocina para a gente fazer a condução, tá bom? Para o feto ser expelido mais rápido, porque uma vez que existe contrações do músculo liso do útero, aumenta a dilatação, tá bom? Mas tem que ter muito cuidado nisso aqui, pessoal. Sabe por quê? A gente coloca 5 unidades em 1 litro de soro. Gente, isso é menos de 1 ml, tá? Vai ter 5 unidades internacionais, não é nem miligrama, isso aqui é muito longe de miligrama, tá? Anos-luz de miligrama, tá? Eu não sei nem qual é a taxa de conversão para isso aqui. Mas a gente coloca 5 unidades em 1000 ml. Só que por minuto não pode entrar mais do que 8 gotas desse soro. Não pode entrar. Se entrar mais do que 8 gotas, existe um risco iminente do útero simplesmente se romper. Ele pode romper o útero. Aí, pronto. Morreu na hora. Isso aqui tem que estar... Pessoal, vai fazer condução, vai usar ocitocina antes do parto. Às vezes o médico quer... O enfermeiro quer fazer a condução. Pode fazer a condução do parto. Você adianta o parto. Às vezes o parto, por exemplo, vamos supor que agorinha entra uma paciente para nós, agorinha são 12 horas, né? 12 horas. E vamos supor que a gente sai do plantão 2 horas da tarde, mas eu tenho que terminar o parto. Eu tenho que resolver o problema do parto. Então eu vou fazer uma condução da paciente. Vou conduzir o parto. Eu vou tirar a parte do corpo, o corpo agora já não vai mais controlar isso, e agora quem vai controlar o parto sou eu, tá? Geralmente o que a gente faz para a gente quer prolongar o parto? A gente manda a paciente andar, né? A gente manda a paciente dar uma voltinha. Então, isso aí demora. Mas se eu pegar, colocar uma ocitocina nela, coloco ela conectada num soro e controlo, gente, 8 gotas por minuto, não pode mais, tá? Controlo 2 gotinhas, aí daqui mais uns 15 segundinhos, mais 2 gotinhas, de 15 em 15 segundos entra 2 gotinhas. No final, cada minuto tem 8 gotinhas no máximo. E eu tenho que controlar, fico com a mão, uma mão minha fica na barriga da paciente e a outra mão fica no soro, controlando o soro. Isso aí, gente, tem que ficar do lado da paciente, do lado, o tempo todo. A cada meia hora eu faço um toque. A cada meia hora eu faço um toque. Gente, conduziu certinho a paciente, pode ter certeza. Ela estava ali com 2, 3, 4 de dilatação. Em menos de 2 horas ela vai estar com 10 de dilatação e o bebê está nascendo. Tá bom? E se a gente fosse deixar pelo próprio corpo, o próprio processo fisiológico, isso ia demorar a noite toda, a madrugada toda, ia passar amanhã ela estava em trabalho de parto ainda. Você ia fazer o toque, não, está com 7. Ela passou 24 horas, dilatou 2, 3 centímetros. E com a ocitocina não. Se a gente colocar a ocitocina é rapidinho, tá? Outro aspecto da ocitocina. Depois do parto, o bebê nasceu. Quando o bebê nasce, o que acontece, gente? Existe também a saída da placenta. É tanto que os livros descrevem o seguinte: a saída da placenta é considerado o segundo parto. Porque é outro parto de novo. Só que a gente tem que lembrar do seguinte: lá no útero, a gente tem um útero, a placenta está grudada no útero.
ela está grudada. Quando a gente faz a contração, olha só, quando a gente permite que a ocitocina ela vai atuar sobre o músculo liso, o que ela faz? Ela contrai o músculo. Então, quando ela contrai o músculo, ela acaba desgarrando aqui, ela faz aqui a placenta se soltar. Então, a placenta se soltou, a placenta simplesmente sai. Sai a placenta, saiu a placenta, certo? Saiu a placenta do útero. Só que acontece o seguinte, aonde a placenta estava grudada, ela deslocou, ela rompeu vários vasos sanguíneos. Vários vasos sanguíneos. Isso aqui começa a sangrar. Sangra. E se a gente não controlar, se o útero não se contrair, tá? Se o útero não se contrair igual uma pedra, ele tem que estar duro igual uma pedra. Depois do parto, o útero, ele tem uma forma lenhosa. É assim que escreve os livros. Lenhosa. Tá bom? Ele tem um aspecto lenhoso. Tanto em português como em espanhol. Ele tem que ter aspecto de madeira. Você toca nele, ó, madeira, ó. Ele tem que ter esse aspecto, essa sonoridade. Claro, a gente vai bater no útero, né? A gente vai tocar o útero, a gente vai ver que tem a aparência de um pedaço de pau. Por quê? Porque a ocitocina está atuando. E para ajudar nisso, a gente aplica também 5 unidades, só que agora a gente vai aplicar 5 unidades internacionais no músculo intramuscular, na coxa da paciente. E isso aqui vai permitir com que o útero se contraia. Tá bom? O útero vai se contrair e vai evitar um sangramento. Vai evitar que a paciente entre em uma anemia crônica. Vai evitar que a paciente simplesmente, muitas vezes, morra. Tá bom? E a cada meia hora eu volto lá na paciente, verifico, e se chama controle de lóquios. Os lóquios são esse sangue que sai, tá? Chamado de lóquio. Então faço a cada meia hora não, desculpa, a cada 15 minutos. A cada 15 minutos eu tenho que ir na paciente, caso o enfermeiro, ou médico, ou técnico que seja, alguém tem que ir lá. Cada 15 minutos tem que registrar signos vitais, tá? Completo, temperatura, frequência respiratória, frequência cardíaca e controlar o sangramento. Só observa o sangramento. Se tem coágulo, tá legal. Mas se tem sangue vivo, eu tenho que me preocupar, significa que eu preciso de mais ocitocina. Aí a gente ajuda, né, pessoal? A gente está ajudando aqui o corpo a contrair o útero. Tanto existe a formação de ocitocina pela própria reações fisiológicas, tá, da produção do parto. Existe aqui a ocitocina que a gente colocou intramuscular, está ajudando também. E existe agora também uma liberação de ocitocina, ou seja, mais uma ocitocina, seria a terceira ocitocina, produzido por reflexos, tá? Deixa eu apagar aqui que eu vou explicar esses reflexos. Quais reflexos seriam esses? Existe a produção de reflexos. Quais seriam esses reflexos? Quando o bebê mama, vamos fazer aqui. O bebê está aqui no peito da mãe, certo? Quando o bebê suga o peito da mãe, ele vai estimular terminações nervosas que existem nas glândulas galactotróficas, no seio materno. Esse estímulo, ele sobe para o hipotálamo. O hipotálamo entende e manda ocitocina para contrair as glândulas galactotróficas e assim expulsar o leite. Então a ocitocina ajuda também a expulsar o leite. Por isso que quando vocês veem assim, tem gente que fala, tá pojando, né? Qual é o outro nome, mãe? Não tá... Pojo, né? Pojo, não sei outro nome. Tá pojando. Quando chega, dá uma estagnada, o bebê tá mamando, pensando do nada, ele dá uma parada assim, e o leite começa a sair fluentemente. Então, isso aqui é a ação da ocitocina, ela contraindo as glândulas lactotróficas. As glândulas lactotróficas estão cheias de leite. Então, quando existe este estímulo, contrai, certo? As glândulas expulsam leite e automaticamente é enviado outro reflexo para o hipotálamo, outra informação para o hipotálamo, e agora o hipotálamo também ativa, a ocitocina ajuda a ativar
Um outro hormônio que se chama hormona... Qual é o nome da hormônio? Hormona... Agora eu esqueci, pessoal, mas é a hormona que ajuda a produzir leite. Tá? Hormona para a produção de leite. Daqui a pouco eu vou lembrar. Tá bom? Então, essas hormônios ajudam a produzir leite. Prolactina, né, não, doutor? Isso, prolactina, desculpa. Tá bom? É muito hormônio, tá? Então, ativa a prolactina e a prolactina ela vai produzir leite. Isso aqui acontece em movimento repetitivo, tá? Repetitivo isso aqui vai acontecer. Todo o tempo isso aqui vai estar acontecendo, tá? Só que aí, tanto ela manda a ocitocina para os seios, quanto ela manda a ocitocina também para o útero. Tá bom? O útero ficar bem contraído mesmo, para ele parar de sangrar. Quando isso não dá jeito, quando existe um sangramento mais forte, a ocitocina não controla, o aleitamento materno não está dando conta, no caso, todas essas ocitocinas, né, que a gente colocou na paciente e é que a paciente também produz, não está dando conta, aí a gente coloca outros medicamentos como misoprostol. Tá? Misoprostol, que aí é muito mal utilizado, né? Então a gente utiliza misoprostol. 8 comprimidos. 8 não. 4 comprimidos. Vai dar um total de 800 microgramas, tá? Misoprostol. Vocês conhecem o nome disso aqui como... Como é que é o nome dessa porcaria aqui? Isso aqui o pessoal usa como uma porcaria. Tá, mas isso aqui é um medicamento. Usa como abortífero, né, doutor? Isso, eu esqueci o nome também isso, agora. é abortivo. Não sei nem o nome. Eu não sei nem o nome. Eu sei o nome dele, mas os nomes que o pessoal fala eu não sei. Tá? Então a gente coloca 4 comprimidos via retal. O certo é colocar via vaginal, né? Mas vai estar cheio de sangue, né, pessoal? Então a gente coloca via retal. Lá tem as veias e as artérias hemorroidais. Vai fazer a absorção automaticamente aqui, rápida. Questão de 2 minutos. 2 minutos, parou de sangrar. Porque vai contrair mais ainda o útero. Tá? Doutor, lembrei do nome. Como é que é o nome? É Citotec. Isso, Citotec. Citotec, exatamente. Tá? Misoprostol, tá, pessoal? Vem comprimido de 200 microgramas. Agora tem que lembrar aqui como é que ele atua no corpo, né? Ele atua no corpo fazendo o quê, pessoal? Ele contrai o músculo. Se ele contrai o músculo, ele empurra tudo que tiver dentro. É por isso que ele provoca o aborto. Esse medicamento aqui também a gente pode utilizar, pessoal. A gente usa muito isso aqui, tá? Durante o parto. Para a condução do parto. Às vezes a paciente chega, a gente não quer ficar controlando com ocitocina, porque é chato e inconveniente. Imagina, a cada 30 minutos você faz um toque na paciente. Ou você tem que ficar ali com a mão na paciente, você não pode desgrudar. E às vezes você tem 20 pacientes na sala de parto, todas estão em trabalho de parto, e você precisa resolver o problema já, rápido. Então você coloca misoprostol nas pacientes. Existem várias formas de colocar e eu não vou ensinar, tá bom? Pronto. Aí agora aqui vocês só aprendem qual é a função dos surfactantes, tá? Eu falei aqui que eu não vou ensinar, pessoal, porque não é o momento certo de vocês aprenderem isso, tá bom? Tá bom? Não é o momento. Hein? Eu não conheço vocês ainda. Se fosse mais para frente, se estivesse lá pelo 3º, 4º ano, até poderia ensinar vocês a usar o medicamento, tá? Mas não é o momento ainda. Quando eu conhecer bem vocês, eu posso até ensinar. Mas por um momento não, a gente não sabe as intenções ainda. Oi. O misoprostol, ele serve para gastrite? Serve para gastrite. Mas tem que ser utilizado somente em homens. Não pode ser utilizado em mulheres. Se for utilizado em mulheres, uma colega pergunta aqui se ele pode ser utilizado na gastrite, tá, pessoal? Ele pode ser sim, ele é utilizado na gastrite e também em doenças do tipo asmáticas, tá bom? Tanto que a produção dele foi
decorrente dessas enfermidades, não para o uso que a gente tem hoje, e não no uso do nível obstétrico. Mas, antes de utilizar, tá, a gente tem que utilizar de preferencialmente somente em homens, mas quando existe a necessidade de utilizar em mulheres, antes de fazer a utilização em mulheres, a gente tem que fazer um teste de gravidez. Se o teste de gravidez der negativo, a gente pode administrar o medicamento na paciente, para gastrite ou para problemas respiratórios. Tá bom? Ele é a melhor oxigenação a nível pulmonar. Mas, se der positivo, a gente não pode usar, infelizmente. Tá bom? A não ser que tenha um risco-benefício maior. Se ela estiver grávida, o risco de aborto é iminente, não tem nem discussão. Tomou um comprimido, já pode abortar, né? Mas aí é o seguinte, ou também pode não abortar, tá? Tem gente que toma aí, já vi casos, relato, toma 10 e não aborta. Morre, mas não aborta. Porque nem todo paciente vai dilatar. Nem toda paciente tem os mesmos mecanismos, tem as mesmas proteínas que vai produzir lá as contrações, vai permitir dilatar. Tá? Então morre, mas não aborta. Tá? Então, se der positivo, se o risco-benefício, né, como a gente estava falando, se o risco-benefício de utilizar o medicamento é maior do que a concepção da gestação, é claro, isso aí é iminente, vai interromper a gestação e vai fazer o tratamento da paciente. Tá bom? E se tiver já no estado mais avançado, de gestação, vamos supor que tem uma paciente, ela precisa utilizar um determinado medicamento, mas esse medicamento faz mal ao bebê. O que faz? Se ele estiver lá pelas 34, 35 semanas, o que a gente faz? Faz maturação pulmonar, prepara a neonatologia, né, a UTI, se caso for preciso, faz ali a extração do bebê, para posteriormente a gente utilizar o medicamento. Isso aí é risco-benefício, tá, pessoal? E também a gente não vai tomar decisões sozinho, a gente vai fazer uma junta médica, discutir o tema com cardiologista, com neuro, com pediatria, todo mundo, é uma junta médica. No final é decidido e passado comunicado a paciente, os familiares, havendo consentimento, é feito os procedimentos adequados, tá? Se a paciente concordar, a gente faz o aborto e dá o medicamento ao paciente, isso é risco-benefício. Se ela não concordar, infelizmente, existe 2 riscos, né? Um para ela e outro para o bebê. Certo? E sempre levando em consideração a vida. A ideia é salvar os 2, mas se não der, o que tiver mais probabilidade. Tá? Aí a gente é outra discussão. Quem tem mais probabilidade de vida? A mãe ou o bebê? Tira o bebê para salvar a mãe ou deixa a mãe morrer para poder salvar o bebê? Isso é outra discussão, vai depender de um montão de fatores. Tá? Isso aí é chamado risco-benefício. Ok? Certinho? Então, no surfactante aqui, pessoal, tem aqui as vantagens e as desvantagens, tá? E quando não existe a presença de surfactante, o que vai produzir é uma síndrome do distresse respiratório infantil, tá bom? Devido à insuficiência de produção de surfactante. Aí tem ali, o surfactante permite a troca gasosa, bons níveis, tá bom? Tem aqui os prós e os contras, tá bom? Certinho? O resto aqui, pessoal, ó, é repetido tudo que eu já falei, alvéolos. Detalhe, os alvéolos, qual é o epitélio? Um epitélio plano simples, tá bom? Se a célula é plana, tem maior facilidade do oxigênio atravessar. Se ela fosse colunar, tu imagina atravessar uma coluna todinha aqui, mais difícil de acontecer o intercâmbio gasoso. Então, por isso que as células do alvéolo, ela é plana e só tem uma camada. Plano simples, tá bom? Esse é o detalhe. Pneumocitos tipo 1 e tipo 2, já falamos, já explicamos. Isso aqui é a imagem que eu falei para vocês, né, do epitélio. Olha só o epitélio aqui no cantinho. Olha só como é que ele sai desde colunar e ele vai ficando, diminuindo de tamanho, né, de grossura ali, ele vai diminuindo até chegar lá nos alvéolos que é plano, tá bom? Enfermidade pulmonar obstrutiva crônica, não falei, né? Mas é aquilo que eu falava para vocês, quando existe algum tipo de enfermidade que obstrui a
via, né? No caso da enfermidade pulmonar obstrutiva crônica, é caracterizada por uma diminuição do calibre das vias respiratórias e destruição do tecido pulmonar. Tá bom? Principais sintomas: dificuldade para respirar, tosse com produção de esputo. Esputo, pessoal, esputo, flema, catarro, tá bom? Flema também. Flema ou moco, né? Catarro. Tá bom? EPOC ou DPOC, pessoal, é a mesma coisa, tá? Onde tiver enfermidade, escrito em espanhol, vocês coloquem, para português, coloquem doença. Pronto. DPOC, é a mesma coisa. EPOC e DPOC. Tá bom? Bronquites é a inflamação da parede dos brônquios, né? Asma é quando tem exposição a alguns antígenos, né? Se caracteriza pela contração dos músculos da parede bronquial, diminuindo assim a luz, né? E o enfisema nada mais é do que a destruição dos alvéolos, tá bom? Então existe uma destruição, que está aqui, a destruição da parede alveolar. Se destruir os alvéolos, simplesmente diminui também a absorção ou intercâmbio de gases, ou seja, hematoses. Certinho? Aqui a gente tem um pulmão de um paciente normal e um paciente com enfisema. Aqui, histologicamente, aqui do lado direito, a gente observa os alvéolos normais. E aqui, olha só o que aconteceu, todos eles estouraram. Eles antes estavam aqui, né? Ó. Todos estavam aqui. O que aconteceu? Eles estourou e diminuiu aqui o intercâmbio de gases. Beleza? Certinho? E aqui do fumante não fumante, né? Pronto. Chegamos ao fim de mais um tema. Alguma dúvida, pessoal, que vocês tenham? Curiosidade? Doutor, como eu não ingressei na aula ontem, só saber se o senhor já marcou a data da prova, vamos ter alguma revisão, como que vai ser? A data da prova, para vocês, as provas vão começar a partir da próxima segunda, tá? Então, vocês estudem provas teóricas as provas práticas a partir de segunda. E da outra semana, as provas teóricas. Mas é o seguinte, em histologia, vocês estão atrasados, né? Então, eu solicitei a doutora, estou esperando a resposta dela, para a gente colocar mais para frente, depois que vocês fizerem todas as provas, vocês vão fazer a de histologia. Depois de todas as provas, não ser a última. Pode ser até 1 ou 2 semanas depois. Não tem problema. Mas a gente tem que repor as aulas que não foi dada para vocês. Tá bom? Ai, que bom. Tá ótimo, doutor. A gente vai repor. Tô só esperando a resposta dela. Assim que eu tiver os horários, a resposta da doutora, eu vou avisar vocês, olha, a gente vai ter aula. Tá? E o horário que vocês têm livre, eu vou encaixar aulas extra. Supostamente acabamos hoje, né, a aula, né? A gente vai se ver só semana que vem. Mas a gente pode se ver quarta, quinta, sexta. Ou hoje mesmo ainda, tá? Vai depender da resposta do doutor. Mas, claro, eu vou avisar antes. Sempre eu vou buscar aí um horário que vocês têm vago, um horário livre, e vocês vão entrar para aula, tá bom? Para a gente recuperar as aulas. Vocês estão muito atrasados. Tá ótimo, doutor. Obrigada. Tá bom, pessoal? Nos vamos? Vamos. Nos vamos, pessoal. Até próxima aula. Tchau, tchau. Boa terça-feira para vocês. Nos vemos. Tchau, doutor. Boa terça-feira. Tchau, tchau.